Aleluia. Você está bem? Amém. Da última vez que eu ministrei aqui, eu falei um pouco sobre a graça de Deus. E a gente falou sobre o poder da graça de Deus na nossa vida. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração falar sobre a glória de Deus. E meu amado, eu tenho experimentado coisas incríveis através disso. E eu creio que você também vai experimentar coisas maravilhosas esses dias. Por isso, fica pronto. Não desperdice esses tempos de comunhão, de adoração. Separa um momento de consagração em casa. Porque o que o Senhor está para fazer, nem nos tempos bíblicos houve tanta glória. Amém? Queria que você vá abrindo a sua Bíblia. Não, na verdade, vamos começar um pouquinho antes. Queria falar um pouco sobre a glória de Deus, porque eu percebi no meu coração há um tempo atrás que havia pessoas que pareciam estar desacostumadas com o mover, com a unção. Sabe, eu já conversei com pessoas agora nesse período e eles falaram comigo: eita, mas está tudo estranho. Quando eu vou para a rua é tão estranho depois dessa pandemia, porque parece que eu não sei mais conviver na rua, parece que eu não sei conviver mais com as pessoas. Parece que faz 50 anos que eu estou dentro de casa e eu não sei mais, eu estou desacostumado. Eu não sei mais viver em sociedade. E eu percebo que durante esse tempo havia pessoas que estavam assim com o mover de Deus. E o mover, e a glória de Deus se enchia esse lugar e as pessoas ficavam meio alheios, sem saber o que estava acontecendo, sem se conectar com a presença de Deus. E amados, a gente não pode viver um tempo... Nessa época, a gente não pode viver alheios da presença de Deus. Você não tem ideia do que uma pessoa sensível é capaz de fazer. Você não tem ideia do problema que você pode resolver porque você está sensível à direção do Espírito Santo. Porque você está sensível à glória de Deus. Há pessoas que vão depender disso. E a gente não pode ficar desatentos. Uma vez eu estava no quarto orando e, na verdade, eu estava em um momento muito mal da minha vida. Eu estava com más influências, más amizades. E eu estava envolvido em pecado há muito tempo atrás. E isso me dava uma agonia, porque eu sabia que eu estava entristecendo o Espírito de Deus. E eu fui tomar banho, e aí, quando eu fui tomar banho, eu estava preparando uma oração, bem assim, oração. Eu não tinha feito rema ainda não. Senhor, não precisa mais cuidar de mim, não. Não se importa comigo mais, não, porque eu não quero mais desagradar a você. E eu sempre dei muita liberdade para ele. Eu não orei, eu estava pensando, eu estava tomando banho, chorando já, desesperado, porque eu estava mal. E aí, quando eu entrei no quarto para me trocar, para vestir uma roupa, eu ouvi a voz de Deus bem forte no meu coração. E foi como uma estaca. Pá. Quando ele falou, eu caí no chão, fiquei de joelho. Eu sempre dei liberdade para ele falar do jeito que ele quiser comigo, do jeito que eu falo. E ele falou: você é doido? Você é doido? Você não sabe quantas pessoas vão para o inferno se você desistir agora. Eu coloquei pessoas especificamente no seu caminho para que você alcance. E se você desistir agora, essas pessoas vão para o inferno. E quando ele falava, vinham rochas de pessoas, de algumas pessoas que eu nem conhecia. Vinham rochas de pessoas e eu estava lá: pai, me perdoa. Me perdoa, eu não sabia disso. Porque eu até sabia, mas eu não lembrava disso. Uma vida desconectada da presença é uma vida que não tem propósito. Você fica alheio, vivendo sua vida natural, e tudo que acontecer para você é lucro. Mas, amados, tem um tesouro para você espetacular, para você desfrutar aqui em terra ainda. Há pessoas que você vai alcançar. O propósito da glória de Deus aqui na terra são pessoas. Sabe, no Antigo Testamento a glória de Deus se manifestou de diversas formas.
como uma nuvem, por exemplo. E quando o pessoal estava lá no deserto com Moisés, uma nuvem estava por cima deles, e aonde aquela nuvem estava, onde a presença de Deus estava, ali a provisão. Vinha maná todos os dias, as roupas não se desgastavam, as sandálias não se desgastavam. Vinha sombra durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. A provisão é para alcançar pessoas. Quando você está debaixo da presença de Deus, você está seguro. E além de segurança para você, você consegue colocar segurança para outras pessoas. Porque a glória de Deus na sua vida gera um ambiente que há respostas. Há um ambiente naquele lugar que onde você estiver, ali há resposta para pessoas naquele momento. Então não seja alheio à glória de Deus. Não fique desapercebido do mover de Deus. Ei, o mover é para você também. Ei, você sabia que você pode atrapalhar todo um mover que poderia alcançar uma pessoa porque você está desconectado? Mas a glória de Deus, no tempo certo, na hora certa, é alívio para o cansado. É alívio para aquele que estava sob pressão. É libertação para aquele que estava oprimido. Aleluia. Mas o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da presença dEle. É só a presença do Deus Altíssimo manifesta. Meu amado, você não tem ideia do que isso significa não, porque você está calado. A presença de Deus manifesta naquele lugar, da forma do que você precisa, da forma do que você necessita. A presença de Deus manifesta, é a glória de Deus. Do Deus Altíssimo. Abra lá comigo rapidinho 2 Crônicas. Só quero dar um exemplo para você. No capítulo 5. Versículo 13. Só contextualizar, os hebreus tinham perdido a Arca da Aliança em uma guerra, e eles trouxeram de volta. E naquela época, no Antigo Testamento, a Arca da Aliança significava a presença de Deus. A glória de Deus, a presença de Deus estava naquela arca. E eles estavam felizes, louvando. Diz assim, os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Ei, uma chave para a glória de Deus ser manifesta é uma vida do louvor. Teve ministrações excelentes há pouco tempo. Você pode procurar no YouTube. Mas uma vida de louvor e adoração é uma das chaves para a manifestação da glória. E aí, nesse mesmo versículo, nesse mesmo contexto, a gente já falou dois exemplos que eu citei, a Arca da Aliança e a nuvem que cobriu aquele lugar. E ali estava todo mundo cheio da presença de Deus, uma nuvem poderosa se apossou daquele lugar, e todos cantavam, louvavam, porque a presença de Deus estava de volta a eles. Na Antiga Aliança, a presença de Deus não ficava acessível a todas as pessoas. Acho que Marcelo falou um pouco sobre a construção do templo, antigamente. E para que você possa imaginar um pouco, o templo era dividido em 3 seções, basicamente. É como se fosse lá fora, o hall e essa sala aqui, esse auditório. A maioria das pessoas só tinha acesso à parte de fora lá. Não podia entrar mais.
E a Arca da Aliança ficava dentro dessa sala escondida, no fundo do templo. A presença de Deus era restrita. E muitas vezes apenas uma vez por ano. Mas glória a Deus por Jesus. Amém? Na nova aliança, lá em Mateus 27, 51, diz que o véu se rasgou. Ei, a presença de Deus saiu do templo e invadiu as pessoas. Saiu de uma caixa, de uma arca, e invadiu a vida de pessoas. Antigamente era uma vez por ano, agora é uma vez por segundo, por minuto, por qualquer momento da sua vida. Você tem acesso à presença de Deus. Mas a gente muitas vezes se perde na vida natural. Muitas vezes a gente fica focado naquilo que é natural. Não que seja errado resolver seus problemas e tal, mas a gente esquece que a presença de Deus está conosco. E vive uma vida até sem sentido. Lá em Ageu, abre comigo. Ageu, pega aí. Tem pessoas que Ageu está tudo grudadinho ainda das folhas, que nunca abriu. Brincadeira, tá? Ageu é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Tá? Só voltar um pouquinho. Antes de Zacarias. Ageu, no capítulo 1, versículo 2, diz bem assim. Ixi, tá, misericórdia, eu estava aqui no... Ia falar tanta besteira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, só um minuto. Afirma que não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, veja, aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vai para o versículo 9. Vocês esperaram muito, mas eis que vejo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E porque eu o fiz, eu perguntei ao Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Olha que forte. Deixa eu contextualizar você. Os israelitas acabaram de ser libertados da Babilônia. Eles estavam sendo escravos. Deus trouxe liberdade para eles. Mas eles se reuniram em um lugar e falavam, não, vamos construir não o templo de Deus agora não. Vamos fazer o seguinte, vamos construir as nossas casas. E se passaram mais ou menos uns 16, 17 anos... E as pessoas ainda tinham esse pensamento, não, vamos deixar para construir depois o templo de Deus. Sabe o que é isso? Eles estavam desprezando a presença de Deus e vivendo uma vida natural. Enquanto as pessoas estavam se concentrando na vida natural, não, vou construir minha casa vai ser tudo excelente e tal, mas deixa a presença o templo de Deus, a gente faz daqui a pouco. Eu tenho coisas mais importantes para fazer agora. Eu tenho aquela rede social que eu preciso resolver agora aqui. Eu preciso ver logo se está tudo funcionando na minha escola, na minha faculdade. Depois eu oro. Depois eu não estou falando aqui que é errado ter as melhores coisas do mundo, as melhores casas. Deus não está falando que era para eles não ter isso. Mas Deus estava entristecido porque eles preferiram viver uma vida natural do que ter uma vida com Ele, a vida espiritual.
Só mais um episódio dessa série. Daqui a pouco termina. Só mais um. E nunca é mais um, né? Só mais um vídeo no YouTube. Daqui a pouco eu oro, daqui a pouco eu estudo a Bíblia. E a Bíblia fala que por causa que eles desprezavam a presença de Deus, eles plantavam, mas não colhiam. Eles comiam, mas não se fartavam. Eles tinham tudo, mas não era na plenitude. Observe, plantação não é um princípio bíblico? Amém? Mas quando você planta sem interesse da presença de Deus, sem interesse de agradar a Deus, o princípio cai por terra. Não, você vai ter até colheita, mas a glória de Deus em cima de um princípio traz abundância, traz plenitude. Quando você dispensa a presença de Deus na sua vida, o propósito que tinha em você se perde. Não está na plenitude de Deus. Porque se o seu propósito é glorificar a Deus, mas você não busca a glória dele, a glória de Deus está aqui para resolver os seus problemas, sim, mas a glória de Deus está aqui porque Ele é soberano. É por causa dEle. A nossa vida tem sentido por causa dEle. É um tempo de consagração. O jejum não ficou fora de moda, não. O jejum é para hoje. Jejuar é simplesmente buscar a presença de Deus, ficar sensível a Deus. Mas muitas vezes a gente está alheio. Não, mas eu tenho prova, mas eu tenho um trabalho, eu tenho que resolver a minha vida, eu tenho que assistir aquela série que todo mundo está falando, senão eu vou ter spoiler. Eu tenho que resolver isso, mas e Deus? E a presença dEle? Tu acha que tu sozinho consegue resolver todas as coisas da tua vida? Tu acha que na tua própria força você consegue viver tudo aquilo que Ele já tem comunicado a você? Se tu acha, vem conversar comigo depois no final, que a gente faz uma oração rapidinha. Brincadeira. Ou não. Sim. Mas a gente está lá perdido no mundo, perdido nas coisas naturais, e esquece de ir atrás do que fez essas coisas, do que te fez. E muitas vezes a gente está empacado em algum problema e a gente não sabe como resolver. E simplesmente uma oração era suficiente. Muitas vezes a pessoa está oprimida do seu lado, na sua casa, e você não sabe nem o porquê. Porque você não está sensível à voz de Deus. Deus não estava irritado porque eles não construíram um templo em si. Deus não estava triste porque eles não tinham construído o templo, mas porque eles esqueceram da vida espiritual dele. Foi Deus que libertou eles da Babilônia. E eles preferiram viver uma vida natural. O quão ingrato nós somos quando vemos tudo o que Ele fez por nós e a gente esquece de agradecer a Ele. Não sei. Eu não sei de onde você veio, mas de onde eu vim, meu amigo. Não tinha nem como eu existir aqui, mas por causa da graça dEle, da glória dEle, por causa dEle. Você acha que eu vou me limitar a ficar só na quinta e no domingo, agradecendo a Ele, me voltando a Ele, lembrando que tem culto às 6h30, assim, eita, tenho que me arrumar. Você acha que eu vou procurar a presença dEle somente nesses 2 dias da semana? A presença de Deus está para você. Ele se manifesta e todo o ambiente muda. Eu não sei se você já participou de algum mover, manifestação do Espírito Santo, mas há pessoas que cantam, pessoas que pulam, pessoas que choram, e o ambiente se transforma.
Lá em Atos, a busca por Deus era tão grande que nos cultos as pessoas davam casas, davam carros não, que não tinha na época, né? Davam casas, davam carroça, não sei, davam os animais. Por quê? Porque eles entendiam que a presença de Deus é muito mais preciosa que isso. E mais ainda, eles entendiam quem Deus era. Foi Deus que deu a casa a eles. Deus poderia dar 3, 4, 5, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu vou me importar com as coisas naturais e me esquecer do espiritual, esquecer da glória de Deus? Não, porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Como Ele se manifesta hoje? Na Nova Aliança. Eu falei da nuvem. Aleluia. Aleluia. Abra comigo em 1 Coríntios, em Ageu ainda, no capítulo 2, versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo. Algumas versões dizem a glória do último templo. E qual é esse último templo? É lá em 1 Coríntios, rapidinho, que o tempo está voando. 1 Coríntios. Cadê Coríntios? No capítulo 3, versículo 16. Fala bem assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Ei, na antiga aliança, o Espírito de Deus habitava em uma arca. Na nova aliança, você é a arca. A presença de Deus está com você todos os dias, todos os momentos da sua vida. Mas por que muitas vezes ela não se manifesta? Ou a gente não percebe a manifestação dela? Se ela está comigo todos os dias, por que muitas vezes não percebe a manifestação dela? Porque a gente não percebe a glória de Deus. A Bíblia fala que ela se manifesta onde ela é desejada. Em outras versões diz onde ela é reconhecida. Na antiga aliança, Deus habitava uma arca. Na nova aliança, a Bíblia fala que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, Ele está no bar, Ele está na rua, Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas Ele só se manifesta onde Ele é reconhecido. Ele está em todas as áreas da sua vida. Ele está na sua escola. Ele está nas suas finanças. Você tem reconhecido Deus nas suas finanças? Você tem reconhecido Deus na sua vida? Porque se você tem reconhecido, Ele se manifesta. E onde Ele se manifesta, não fica da mesma forma. Lá em Jeremias, abre comigo rapidão. Jeremias capítulo 29. No versículo 13. Ei, somos carregadores da presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Mas aonde você vai? Ela tem se manifestado? Você tem reconhecido Ele? Aonde você vai? Sabia que a resposta das pessoas que estão perto de você está dentro de você? Mas você tem reconhecido essa presença que nos traz segurança, nos traz paz? Eu acabei de ler em Ageu, ele fala que a glória do segundo templo, ou do último templo, será maior. E lá eu manifestarei a minha paz. É em você que Ele vai manifestar a paz dele.
Em Jeremias 29, versículo 13, fala bem assim: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ei, é quando você buscar de todo o coração, é quando você reconhecer. Outra chave para a manifestação da glória de Deus é uma vida de busca constante da presença de Deus. Sabe, fome? Quando você tem fome de uma comida bem gostosa, e você, meu Deus, eu tenho que comer isso. Da mesma forma, a gente tem que andar com a presença de Deus. Meu Deus, eu preciso manifestar você aqui. Eu preciso que você se manifeste na minha vida. Eu preciso ter mais da tua presença, eu preciso ter mais da tua unção. Eu tenho fome da tua unção. Eu tenho fome da tua presença. Eu tenho fome da tua glória. Eu tenho fome de você, Pai. Eu tenho sede de você. Eu preciso de você. O nosso coração tem que estar alinhado a essa vontade. E Ele se manifestará. Lá em Mateus, capítulo 6. Como ainda manifestar a glória de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ei, Deus não está pedindo para você se ocupar somente com Ele, para que você perca tudo, não. Busquem, pois, o reino de Deus e sua justiça. O que é isso? A vontade de Deus. Busque, pois, a vontade de Deus e todas as outras coisas. O que é essas outras coisas? Tudo o que você precisa, tudo que você deseja. Os maiores milagres pessoais na minha vida foi quando eu voltava a ter essa mentalidade. Eu preciso buscar o reino de Deus. E, de repente, chegava o que eu precisava. Eu preciso buscar o reino de Deus. E, de repente, abrir uma oportunidade de estudar na escola que eu queria. Eu preciso buscar o reino de Deus. E, de repente, eu ganhei os 2 anos do Rema. Todas as coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz em Jeremias que Ele sabe os planos que tem a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para ter o fim que você deseja. Tudo aquilo que você deseja, todas as outras coisas, quando você busca a vontade de Deus, o que você deseja é contemplado. Vou até abrir uma parênteses aqui. Teve um vídeo, eu acho que eu vi, que tudo que você pedir, inclusive pecaminoso. Não é assim não. Porque quando você busca a vontade de Deus, você está alinhado ao coração de Deus. Então, quando você estiver alinhado ao coração de Deus, a sua vontade vai ser a vontade dEle. E todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Aleluia. Vai lá em Atos, rapidinho. Eu preciso que você tenha fome da presença de Deus. Percebi esses dias que tem muitas pessoas que estavam, como eu falei, estavam meio que desconectadas, meio que a presença de Deus... Teve até um culto que Marcelo teve que reclamar com a gente. Ele estava orando aqui para umas pessoas e ele, ora em línguas, você que ficou aí atrás. Nós que ficamos aí atrás, né? E eu sei, porque tem várias profecias. Você deve ter assistido uns 3 cultos aqui do templo, ou aqui mesmo, nos adolescentes. Você sabe que o que vai acontecer aqui é algo extraordinário. Estamos vivendo a década do impossível. Coisas maravilhosas vão ser acontecidas. Coisas nunca vistas na Bíblia vão acontecer esses dias. Mas se você ficar desconectado à glória de Deus, você vai perder. Você não vai viver isso.
Misi até profetizou um dia desse, até no imersão do Intensos, ela falou que Deus está nos chamando para esses últimos dias de 2020, se consagrar, jejuar, ficar sensível à presença de Deus, porque tudo que a gente fizer agora em 2020 vai refletir em 2021. E Deus está preparado para lançar uma glória tremenda, mas você pode não suportar porque você não está conectado à presença dele. Isso vai trazer prejuízo para a sua vida. Mas vamos continuar. Atos. Nem abri ainda, misericórdia, irmão. Capítulo 10. Versículo 44. Deixa eu contextualizar você. Aqui vai falar sobre Cornélio. É Cornélio mesmo. Foi que conferi. Falar sobre Cornélio, um centurião. E ele era gentil, ele não tinha aliança com Deus, ele não era judeu. Só que ele era uma pessoa que buscava agradar a Deus. A Bíblia fala que ele orava todos os dias e que ele fazia doações, esmolas. E a Bíblia fala que Deus falou com ele. Deus falou não, Deus enviou um anjo, e o anjo falou com ele: as tuas esmolas e as tuas orações têm subido aos céus. Então imagina aí Cornélio todos os dias buscando a Deus, buscando agradar a Deus, buscando na força dele ter a graça de Deus na vida dele, fazendo tudo o que era possível naquela época para ter a graça de Deus. E de repente um anjo diz: ei, foi aceito as duas orações. E o anjo diz: vai lá e busca Pedro, ele está em tal cidade, tal. E ele chamou Pedro, mandou lá seus contratados chamar Pedro. Pedro foi lá. No versículo 44 do capítulo 10 fala bem assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Deixa eu falar. Eu quero que você agora imagine Cornélio. Você recebeu a visita do anjo, dizendo: ei, as duas orações foram feitas, ou foram aprovadas. Chama Pedro. Ele foi chamar Pedro, e eu imagino que ele estava em outra cidade, naquela época não tinha carro, então demorava um pouco trazer, talvez. Eu não lembro qual era a distância que Pedro estava. Mas aí eu fico imaginando Cornélio: eita, um homem de Deus vai vir. Nossa, eu vou sugar tudo dele. Eu preciso saber o que Deus tem para me falar. Eu preciso saber o que a presença de Deus tem para mim. Isso é fome de Deus. Eu tenho fome do que Deus tem para mim. Eu quero saber, eu tenho sede, eu necessito. E aí Cornélio chamou as pessoas e disse: vem um homem de Deus aqui. E eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. E Cornélio começou a se consagrar, a se preparar para aquele momento com expectativas. Começou a elevar as expectativas, e quando Pedro chegou lá, ele estava com tanta sede, com tanta fome, que não deu tempo nem de Pedro terminar de ministrar. Aquelas pessoas todas já estavam tomadas pela glória de Deus. E aqueles dias foram salvos, foram batizados no Espírito Santo. A glória de Deus foi feita para alcançar pessoas. E agora eu também quero que você olhe o outro lado. Quero que você olhe o lado de Pedro. A Bíblia fala que Pedro estava orando e teve visões e tal. E quando ele estava orando, Deus falou com ele que ele ia ser chamado por Cornélio. Uma vida de consagração. Pedro buscando a presença de Deus todos os dias, mesmo no nível dele. Todos os dias ele reconhecendo Deus na vida dele. E deixa eu falar, só pode acontecer essas coisas porque Cornélio estava com expectativas e porque Pedro estava cheio. Porque você não tem como derramar de algo vazio. Então Pedro estava buscando a presença de Deus. Pedro estava desejando a presença de Deus, se enchendo. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito Santo. A glória de Deus vai ser manifesta esses dias. De forma sobrenatural.
Queria ir para concluir. Queria que você ficasse de pé. Sabe, a gente teve esse desejo de Cornélio, estava naquele tempo. Eita, um homem de Deus vai vir na minha casa. Eu preciso chamar pessoas. Eu preciso estar preparado. E você também deve estar como Pedro. Ei, Deus quer me usar, então eu tenho que estar cheio dele. Eu tenho que estar conectado à presença dele. Eu tenho que entender os tempos e as estações para que a glória de Deus se manifeste. Como eu falei, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Deus é onipresente, mas Ele se manifesta onde Ele é desejado. A glória de Deus se manifesta onde Ele é desejado. Deseje Ele se manifestar na sua casa. Deseje Ele se manifestar na sua vida, para os seus amigos. Ei, lá em Cornélio, por causa da oração de Cornélio, da consagração de Pedro, houve salvação naquela casa. Houve salvação naquelas vidas. Enquanto você estiver desconectado, só quero falar desconectado da presença de Deus, você pode fazer com que pessoas perdam a oportunidade de achar salvação. Eu não quero te condenar nessa noite. Eu só quero te chamar uma responsabilidade para que você entenda que não estamos vivendo de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma. Os dias são contados. A volta de Cristo está perto. O que você está fazendo para que as pessoas que estão perto de você tenham acesso ao céu? Isso é uma alegria, é um prazer, não é julgo. Se você não se alegra com novos convertidos, meu amigo, você está vivendo o evangelho de forma errada. Se você não tem sede por novos convertidos, se você não tem fome por novos convertidos, está na hora de rever os seus princípios. Jesus morreu por quem? Por todos. Por pessoas. Você conhece alguma pessoa que não tem Jesus no coração? E por que você não manifesta a presença dele para ela? Às vezes invalidamos o sacrifício de Cristo para pessoas. E como eu disse, eu não quero trazer julgo, mas eu quero que você entenda que a presença de Deus manifesta na sua vida, te traz paz, alegria. E além de trazer paz, alegria, bom ânimo, plenitude em você, você gera um ambiente onde as pessoas ao seu redor experimentam dessa plenitude. Antes a glória de Deus estava em uma caixa, agora está dentro de nós. Ou seja, como ela se manifesta? É de dentro para fora. É de você. Não é algo externo, não. Aquele mover lá, aquela unção, todo mundo correndo, pulando, não é algo externo, é algo interno que saiu para fora. Quando você começa a buscar a presença de Deus, você começa a transbordar a presença de Deus. E de repente as coisas ao seu lado começam a ficar molhadas na presença de Deus. E as pessoas, oxi, o que é isso? No chão. Meu Deus do céu. E de repente está igual aquele profeta, as águas no tornozelo, as águas no joelho, as águas na cintura, no tórax, e cobriu, e você perdeu todo o controle, e as pessoas são alcançadas, e a manifestação de Deus traz cura, a manifestação de Deus traz salvação. Devemos desejar isso todos os dias. O ambiente que você gera é um ambiente que está de dentro para fora. Se você não deseja a presença de Deus dentro de você, se você não reconhece a presença de Deus dentro de você, não tem como outras pessoas reconhecer a manifestação através de você. Eu quero te dar pelo menos 4 chaves, tem muitas mais formas, mas eu quero te dar 4 chaves para a manifestação da glória.
E quem sabe orar em línguas, quem já for batizado já vai orando. Primeira chave é reconhecimento na nossa vida. Como eu falei já, se você não reconhece Deus na sua vida, como é que você espera as pessoas reconhecerem a manifestação dele em você? A segunda chave é uma vida de busca constante. Constante. Fome, sede. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você come, mais você quer. Quanto mais você busca a presença, mais você deseja a presença. E quanto mais cheio você está, mais transbordante você vai estar e vai encher pessoas. O que tem dentro de você não é para você somente. Você tem vida eterna dentro de você. Você tem cura. Você tem a resposta para a depressão. Você tem a resposta para câncer. Você tem a resposta para a cegueira. Você tem a resposta para a surdez. Você tem a resposta dentro de você. A manifestação de Deus tem que estar presente em você. A paz de Deus tem que estar presente dentro de você. Porque há pessoas que estão atribuladas, sem saber o que fazer. E quando você chega e dá um abraço nela, ela se desmorona. E ela, meu Deus, o que é isso? A paz que excede todo entendimento alcança aquela pessoa. E ela diz, meu Deus, eu estava tão preocupado com essa conta, mas agora consigo respirar. Porque você estava sensível, porque você estava transbordando da glória de Deus. Porque você está transbordando da glória de Deus. Pessoas que estavam oprimidas são libertas e ela transforma vidas. E deixa eu falar, é uma reação em cadeia. Você se deixa ser usado por Deus, aquela pessoa vai se deixar e aquela vai ser alcançada e a outra pessoa vai ser alcançada. Eu mesmo ministrando para o Instagram, vão ter pessoas que eu nunca vou poder alcançar e você vai. Só você vai. Como eu falei, Deus falou comigo. Há pessoas colocadas no seu caminho, que estão esperando só a manifestação da glória. A Bíblia fala, os filhos de Deus esperam com expectativa a manifestação da glória de Deus. Mas você está preocupado com sua casa somente ou você quer reconstruir o templo? É tempo de reconstruir altares de adoração. É tempo de reconstruir altares de consagração de adoração. Ei, a década do impossível está bem aí. Várias profecias falam que o Brasil é o epicentro do avivamento, do último avivamento de Deus aqui na terra. E você precisa fazer parte disso. Uma brasa fora da fogueira não faz muita coisa. Mas quando você se achega a Deus, meu amigo, você incendeia multidões. A terceira chave é uma vida de louvor e adoração que eu também falei. E a quarta chave é a unidade. Lá em Atos, enquanto as pessoas se reuniam, ali havia manifestação da presença de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo desceu quando eles estavam reunidos. A manifestação de Deus, a glória de Deus, depende da unidade que temos como um corpo de Cristo. O avivamento não é para a igreja Verbo da Vida, é para o corpo de Cristo. Aí ficamos com picuinha, né? Meu Deus do céu, é aquela doutrina toda errada. Mas aquela igreja está salvando vidas também. Tem vidas que estavam sendo oprimidas e o corpo de Cristo alcançou elas através daquela igreja. Eu não sei você, mas está na hora de reconstruir esses altares de consagração. Está na hora de reconstruir esses templos de adoração. A manifestação da glória de Deus é para hoje. E se você não desejar isso, se você não desejar ardentemente isso, você vai perder a oportunidade de ser uma resposta de Deus para pessoas. Você vai perder a oportunidade de estar imerso
em algo que é muito maior que você. Quando aquele profeta foi lá nas águas que estavam cobertas, ele disse: entendi. É algo que eu não tenho controle mais. É algo muito maior que eu. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Não se preocupa não. As outras coisas serão acrescentadas, inclusive na vida de pessoas. Você pode fechar seus olhos, se consagrar um pouco, fazer um voto de reconhecimento da sua parte aqui na terra, de reconhecer a Cristo, de manifestar a glória dele. Você é o templo de Deus. É em você que Deus quer se manifestar. Não é nessas quatro paredes, não. Aqui é um ambiente propício para isso. Mas na sua casa deve ter também, porque você está lá. E a presença de Deus está contigo. Em Abacuque, rapidinho para finalizar. Roboceira, babacheira, babaceira. Choro, boboboboboboce. Recandará, babassoro, boboceira, babaceira, bababachoro, boboboboce. Meu Deus, cadê Abacuque? Capítulo 2, versículo 14. Não precisa abrir não, só escuta. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ei, é esse tempo. Como as águas enchem o mar, assim a glória de Deus está prestes a se manifestar na terra. É tempo de reconhecer Cristo na sua vida, a presença de Deus na sua vida. E assim como as águas enchem o mar, cobrem o mar, a glória de Deus encherá a terra, encherá o teu trabalho, encherá a tua faculdade, encherá na tua escola. A glória de Deus se manifestará para aqueles que necessitam. A glória de Deus encherá. A glória de Deus encherá. Ei, deixa eu falar, aonde a glória de Deus está, aonde a presença de Deus está, não há espaço para pecado, não dá espaço para problemas e contendas. Onde a presença de Deus está, não tem espaço para doença, não tem espaço para miséria, não tem espaço para morte. Está na hora de encher as ruas de Petrolina, porque Deus nos deu essa cidade. Está na hora de encher as ruas do Brasil, porque Ele nos deu esse país. Encher com a glória de Deus. Como eu falei, você começa a se encher, e daqui a pouco está transbordando. E daqui a pouco a pessoa que está do seu lado está ardendo e diz: meu Deus, o que é que você tem aí? Que eu preciso ter a mesma coisa que você. E de repente você está sensível e tem um colega seu passando por um problema, você chega lá e tem a solução. Isso é encher a terra com a glória de Deus. A glória de Deus está aqui para alcançar pessoas. E por isso eu desejo a glória de Deus. E por isso eu me entrego à glória de Deus. Não é mais eu, não tem nada a ver mais comigo. É algo muito maior, é algo muito mais fantástico, é algo muito mais esplêndido. A glória de Deus manifesta é a resposta para o mundo. Eu não vou mais viver para mim mesmo. Não tem condições mais, não há tempo mais. É tempo de reconstrução, é tempo de se voltar ao Espírito Santo. Não estamos brincando de ser igreja. Estamos aqui para fazer a diferença. A glória de Deus encherá na tua vida, encherá na tua escola, encherá a tua cidade, encherá, porque lá há respostas. Apenas deixe-se ser usado, apenas busque a presença de Deus,
Santifiquem hoje, porque amanhã eu farei grandes coisas. Hey. Ore em línguas agora nesse momento. Aleluia! Aleluia! Nós glorificamos a Ti, Pai. Glorificamos a Ti, Pai. Glorificamos a Ti, Pai, essa noite. Nos consagramos a Você, Pai. Nos voltamos nossos olhos para Você. Não desejamos mais viver alheios à Tua presença, mas desejamos manifestar a Tua presença em todos os lugares onde vamos. Desejamos manifestar o Teu amor para as pessoas. Hey! Desejamos, Pai, atuar na sociedade de forma que Você nos chamou. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua glória se manifestará aqui nesse lugar. Porque nós desejamos mais de Ti. Nós buscaremos mais a Tua presença, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia!